Olá, aqui quem fala é o Davi e seja muito bem-vindo ao nosso humilde canal. Família, o vídeo que eu vou mostrar para vocês, ele me deixou primeiramente muito triste, porque eu sei que não é uma situação isolada, e ainda que fosse, me deixaria muito triste, como eu tenho certeza que vai deixar você também. Mas o pior de tudo é que a realidade é ainda mais dura, porque a situação que você vai ver que chegou esse pai de família, que tentou tirar sua própria vida por distribuir currículos por diversas empresas, e nada, e as coisas faltando dentro de casa, os filhos pedindo a ele, e ele desistiu de tudo. Graças a Deus, uns funcionários de uma hidroelétrica viram ele ali, né, enrolado com um fio de alta tensão, e salvaram ele. Mas o pior é que isso tem se tornado cada vez mais frequente pelo Brasil afora. Muitas pessoas estão nesse momento a ponto de desistir da própria vida, e não é porque a gente quer, mas todo dia a gente acaba informando de uma coisa negativa, e não podemos perder a esperança no nosso Criador. É preciso entender que sempre há esperança, sempre é possível mudar, meus irmãos. Então eu quero ver o vídeo com vocês para depois a gente argumentar. Vamos ver. Alô, bom dia pessoal, eu falo aqui de Prazeres, do retorno da Compesa. Graças a Deus, Deus abençoou a gente com esse momento aqui passando. Tem aqui o amigo Tomás aqui. Ele queria tentar contra a própria vida, cara. Ele de 45 anos tá desesperado. Tomás, por que você, cara, queria tentar contra a sua vida, meu amigo? E que a gente pode ajudar de alguma forma? Eu estou desempregado há 2 anos. Tira a máscara, tire. Eu estou desempregado há 2 anos. A minha expansão da área de logística, portaria e vigilância e SG, mas eu não consigo emprego, nem estou pagando, podendo pagar o aluguel, nem tem comida em casa. Saí hoje desesperado com currículo para botar, mas não consegui. Me veio desespero, a vontade de morrer, porque meu filho está pedindo as coisas de noite, eu não conseguia dar. Então a gente tá aqui no Viaduto Prazeres. Ele até jogou embaixo ali os currículos dele ali. O menino desceu pra pegar. Ele tava aqui com o fio enrolado no pescoço, que tá ali embaixo. Não sei se vocês conseguem ver. Esse fio ali, ó. Tá mais ali aqui, ó. Tava enrolado no pescoço dele, tava tentando tocar aqui nesse poste de atenção. Então se alguém puder ajudar, dar algum emprego para Tomás, ele tem... Você tem experiência com o que, Tomás? Eu tenho experiência na área de portaria, serviços gerais. Tem algum empresário aqui de Prazeres que puder ajudar, que alguém puder dar uma oportunidade, quem não puder com emprego, puder dar uma força a ele. O menino foi buscar o currículo dele, a gente vai estar mostrando o telefone e número, ele está desesperado, gente. É um cidadão e vítima dessa corrupção que consome o nosso país. País rico como nós temos. E eu peço a ajuda de vocês aí, pessoal, beleza? Aqui em Prazeres, eu vou mostrar pra vocês aqui, ó. Em cima do retorno de Prazeres. Aqui, ó. Só o pessoal aqui pra dar uma força aqui. Você tem algum problema de aparecer? Não, tem não. Tem algum problema? Então, aí passou para o amigo aqui da iluminação. Como é teu nome, cidadão? Ricardo aqui deu uma força também. E por motivos de preservar a identidade por causa da empresa, não posso estar aparecendo no vídeo, mas Deus sabe todas as coisas. Já passando aqui no primeiro momento, não tinha ninguém e a gente acudiu ele. Ele estava com as pernas pro lado de fora aqui e a gente segurou ele e trouxe ele de volta, beleza? Então eu agradeço a vocês aí. Eu acho que qualquer cidadão de bem, pai de família, que se preocupa com os seus, ele não tem como não se colocar na pele daquele cidadão ali. E se algo não for feito, família, se Deus não intervir, isso vai se multiplicar cada vez mais, como já está acontecendo agora. Você procura 2 anos atrás, dificilmente você acharia um vídeo desse. Mas se você for principalmente no Face Lixo, você vai ver que tem muitos vídeos como esse. E pior, você vai ver as guardas municipais proibindo um homem desse de vender um churrasquinho, frutas e etc, etc. E o negócio é tão feio que até grandes empresas nacionais também estão passando por isso. Não é só o camelô, não é só o humilde. Até grandes empresários nacionais
também estão sofrendo com isso. Só quem não está sentindo muito isso é aqueles que vêm de fora. Como alguns inscritos bem lembraram no vídeo que a gente falou sobre as lojas americanas funcionando do lado, né, da loja chamada Narciso Enxovais, ela funcionando do lado. Então mandaram fechar a Narciso, mas as americanas continuam abertas. E ela pertence a um banco. E se tem alguém que está ganhando dinheiro agora, são justamente os bancos. Então você vê que é esse o resultado quando você é dono de tudo. As pessoas, eu acho até engraçado quando tem celular da TIM, Oi, Claro, Vivo, e ela se aborrece com uma operadora e diz: eu vou mudar agora, vou sair da TIM e vou para Oi. É tudo do mesmo dono, pertence aos mesmos grupos, são bandeiras ali que muda só a administração. Ó, vou colocar esse grupo aqui para administrar a TIM e esse outro grupo aqui vai administrar a Oi, para que as pessoas pensem que existe de fato uma concorrência, um livre mercado, quando não existe. Existe um monopólio dividido ali em 3, 4 empresas, e essas empresas pertencem aos mesmos grandes grupos, e você comprando em uma ou em outra, você está dando lucro a eles. Então eles riem realmente do povo e monopolizam os preços e tudo mais que você vê. O Brasil nesse momento, irmãos, ele está sendo atacado pelos comunistas e pelos capitalistas selvagens. Você vê na economia, você tem o Paulo Jegues que diz que não pode parar, não fala em auditoria da dívida pública e continua pagando o juro da dívida externa e interna, continua pagando esse juro abusivo, que é impossível pagar, já chega a 100% do nosso PIB, ele continua pagando, não fala nessa possibilidade de rever pelo menos esses juros, ele não fala. E diz que as pessoas têm que ganhar aí entre 125 e 175 reais, e cada vez mais difícil de você conseguir esse auxílio de 175 reais, que não dá para você nem comer, não dá nem para comprar o pão. Com certeza um cidadão desse que você vê, ele não conseguiu, que é cada vez mais burocrático, mais difícil conseguir. Então de um lado você tem isso, e do outro lado você tem os comunistas impedindo as pessoas de ganhar o seu pão, ao mesmo tempo que aglomera essas mesmas pessoas, diminuindo o número de transportes públicos. Você vê os metrôs de São Paulo, você vê os ônibus, tudo lotado. Recife mesmo aqui é assim, lotado. Inclusive tem gente, já depois eu vou fazer só um vídeo disso, do jeitinho brasileiro, de pessoas realizando baile funk dentro do ônibus, cultos religiosos dentro do ônibus. Então, meus irmãos, é o que eu digo, a gente precisa despertar, não adianta ficar torcendo por um lado e pelo outro. Eu sei que vai ter gente que vai dizer: e o Bolsonaro? E família, com toda sinceridade, vocês sabem as críticas que eu faço. E na questão geopolítica, Bolsonaro tá com as mãos atadas. Tenho certeza, e já disse isso mais de uma vez, a candidatura dele só foi possível porque ele ficou de fora disso. E declarou diversas vezes que não entendia nada de economia e quem ia tomar conta era Paulo Jegues. E assim tá sendo feito. No tocante a ele, isoladamente, ele até tenta fazer alguma coisa, mas é barrado. Por exemplo, aqui essa notícia, ó, que é uma dica do nosso querido irmão Sal Brito. Acho que é estreante aqui nas dicas. Valeu, meu irmão, muito obrigado pela sua dica. E a notícia de estudo tá aqui na UOL Notícias. Marco Aurélio nega pedido de Bolsonaro para barrar decretos de 3 estados. Na verdade, o que Bolsonaro queria era proibir que continuasse impedindo o cidadão de trabalhar, de ganhar seu pão. Se tem uma coisa que eu concordo com o Bolsonaro é na afirmação que ele fez: todo serviço que leva o pão, o sustento para o cidadão de bem, ele é serviço essencial. Quando se fala em essa atividade é essencial, aquela não. A atividade essencial é toda aquela necessária para o chefe de família levar o pão para dentro de casa. Porra! Então o que Bolsonaro queria fazer era apenas isso. Mas esse ministro Marco Aurélio, e segundo as nossas informações, esse ministro já mandou até soltar o chefe do PCC, André do Rep. Então esse é o cara que está impedindo Bolsonaro de suspender os decretos do Distrito Federal, Bahia e Rio Grande do Sul. O ministro disse exatamente assim como está aqui na matéria, família. Antes os ares democráticos vivenciados, impróprio a todos os títulos e a visão totalitária. Ao presidente da República cabe a liderança maior, a coordenação de esforços visando o bem-estar dos brasileiros. No documento, o ministro ainda considerou que não cabe ao presidente acionar diretamente o STF. Ele assinou sozinho a ação, sem representação da AGU, Advocacia Geral da União. Então esse trechinho da matéria, que é a parte interessante dela, porque o resto é mais manipulação, mas serve pra gente para ilustrar, meus irmãos, que ele até tenta, de forma isolada, no que é fora da geopolítica. Só que o Bolsonaro, ele traiu ele mesmo, porque ele sempre soube desde o começo qual era a questão central. Por isso que Enéas mesmo sempre viu ele com bons olhos, porque ele entendia qual era o problema do Brasil. Mas você vê, vira presidente da República e dá autonomia ao Banco Central, fazendo o Brasil praticamente perder o seu banco. Você lembra o que é que ele falou que deveria fazer com o FHC por privatizar a Vale? Você deve lembrar disso, eu já mostrei milhares de vezes aqui. E aí o cara dá autonomia ao Banco Central. Estão privatizando tudo, aeroportos, tudo, cadê o dinheiro? Não entra, meus irmãos, porque na verdade eles doam isso aí. Vende a preço de banana, por valores que as próprias empresas apuram em 6 meses, 8 meses, como a gente também já mostrou em matérias aqui. E a questão financeira, ela é a mola do mundo.
Esse é um mundo materialista. Se você não tem controle sobre as finanças, o que é que vai gerar? Vai gerar isso aí. E aí, para piorar, quando ele tenta fazer alguma coisa, né, fora dessa questão financeira, olha aí o que é que os caras fazem. O STF já mostrou que já virou legislador, já viraram imperadores. E quando a gente fala o STF, é bom sempre lembrar que não estamos falando da instituição que deve existir, tem que existir. É preciso equilíbrio. Mas o problema são os juízes que estão lá. Como eles chegaram até esses cargos, como eles estão operando. E infelizmente, por conta disso, a situação do nosso povo é essa. É lamentável, é triste. Inclusive, família, esse vídeo que a gente viu juntos, ele me preocupa muito porque o Brasil ele sempre foi um país cristão, graças a Deus. Você vê o índice de pessoas que tiram sua própria vida no Japão por seguir outros tipos de deuses, é lamentável. E aqui no Brasil, graças a Deus, para as pessoas conhecerem o Deus verdadeiro, as pessoas lutam até o fim, são mais guerreiras. Só que o sistema tem forçado tanto elas, é tanta negatividade. Todo dia, você mesmo que acompanha o nosso canal sabe que infelizmente 99,9% do conteúdo que a gente cria aqui é com notícias negativas. E não é porque eu quero também, sinto o mesmo peso de vocês. Eu tô cansado, família. E pensando na nossa própria saúde mental, eu tô pensando em recriar um quadro que vocês gostavam muito. Os inscritos mais antigos, que acompanham a gente desde o comecinho, 2014, devem lembrar que era os intelejumentos. Cada dia aparece mais e mais intelejumentos, então eu tô pensando, né, em pegar vídeos engraçados e tal, e a gente fazer um react aqui, fazendo comentários lá de nós. Fazer isso assim sempre no sábado, né, no final de semana. Eu já tenho colocado sempre um vídeo de carro, né, no sábado, mas também é com tema pesado. Eu pretendo fazer o react, se vocês assim quiserem. Você vai falar aí, Davi, eu sou a favor de recriar os intelejumentos de novo, pra gente dar umas risadas, pra gente brincar um pouquinho, pelo menos 10 minutos pra você distrair. Porque isso também é importante. Vai ter sempre gente que vai dizer, não, mas isso aí vai parecer que a gente tá fugindo da realidade. Não, irmãos, porque vamos continuar os outros 6 dias da semana com o mesmo assunto. Mas eu acho que é importante a gente descansar. Você vê que o próprio Deus Criador, quando criou esse planeta maravilhoso, quando criou a vida, ele trabalhou por 6 dias. Começou no domingo e foi até a sexta-feira. E ao 7º, assim está escrito, ele descansou. E ele nos fez justamente a sua imagem e a semelhança. Para nossa própria saúde mental, a gente precisa descansar um pouco. Então, meus irmãos, se vocês estiverem de acordo, a partir desse sábado, eu já posso criar um conteúdo voltado mais para humor, uma vez na semana, no sábado, tá certo? Então, meus irmãos, fala aí sobre a volta dos intelejumentos, tá certo? Com diplominha e tudo, que vai ser eleito por vocês. E dessa vez seria um pouco diferente. Em vez de a gente analisar comentários como antigamente, nós iríamos ver juntos os vídeos de intelegumentices que as pessoas fazem aí, até sem querer. Deixa aí o seu comentário, meu irmão. Fiquem todos com Deus e que o nosso Senhor Jesus Cristo acompanhe e proteja cada um de vocês. Um abraço e fui!